boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Sou a professora Thaís Marion e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre o nosso famoso Prêmio Top Inovação, que já está em sua quinta edição e as inscrições começaram essa semana, dia 2 de junho. E vão até o dia 4 de julho, então ainda tem tempo para você consultar e se inscrever. E hoje eu estou aqui com o professor Álvaro Crovador, que é coordenador também dos cursos de pós-graduação da Uninter. O professor Álvaro Crovador faz parte da comissão do Prêmio Top Inovação. E estamos aqui hoje com uma convidada especial, a Daniele Nunes. Muito obrigada, Dani, pela participação. A Daniele vem aqui hoje conversar conosco e falar sobre inovação, que é o tema central da nossa premiação. Para você que, de repente, já ouviu falar sobre inovação, às vezes aplica inovação no seu dia a dia, né? Ouve inovação sobre todos os lugares e a gente sempre se pergunta o que vem a ser inovação. E aí, a Dani, vamos fazer uma breve apresentação, né? Então, a Daniele Nunes é mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal, né, do Paraná. Ela também possui certificação em gestão de projetos. Eu fiz uma cola aqui, porque são muitas informações, Dani, para não falar nenhuma errada, né? Gestão de projetos de desenvolvimento, PMD, PRO1, pela APMG Internacional. Ela também é especialista em desenho instrucional, cofundadora da Ponto Cardeal Planejamento e Gestão. Ela atua desde 2007 com apoio a organizações da sociedade civil e desde 2019 em projetos da economia, de impacto social e ambiental. E em 2025, ela possui projetos no Instituto Legado de Empreendedorismo Social, no Instituto Selo Social, no Instituto IBGPEX, que é nosso apoiador nesse prêmio, né? No Impacto Hub Curitiba, e também da Fundação Salvador Arena. Dani, muito obrigada, fique à vontade. Muito obrigada, Thaís, pela oportunidade de falar desse tema que é tão significativo, né? Falamos de inovação. A gente, na verdade, está rodeado por inovação, mas se fala pouco sobre a inovação nesse nosso cotidiano. Sim. E como que a gente aplica a inovação como solucionadores, como eu costumo dizer, né? Então, eu gosto muito desse tema e acompanhei o Top Inovação do ano passado. Estou bem feliz com o convite. Que bom. Dani, a gente falando aqui de inovação, né, com base na sua experiência, você considera que a inovação ela é para todos? Então, essa que é a grande realidade que a gente lida quando a gente está falando de inovação, que muitas vezes a gente só vê a inovação sobre o viés do consumo, ou seja, como se a gente fosse só consumidor da inovação. Mas muitas vezes a gente pode ser o que eu falo, o ator, né, o protagonista da inovação, porque nós temos na sociedade, nas pessoas, as habilidades necessárias para que a inovação seja uma prática, no sentido de sermos solucionadores. Eu costumo dizer que a gente tem três primos, né, que andam juntos, mas raramente a gente sabe como diferenciá-los, dar o nome de cada um. A gente tem a criatividade, né, por um lado, que está sempre ali junto com a inovação. O que é ser criativo, o que é ser inovador? E a gente nunca sabe diferenciar. Então, a gente, olhando para o conceito mais direto, a gente vai entender que a criatividade tem a ver com uma habilidade humana, ou seja, todos nós, de alguma forma, somos criativos, né? E a gente aplica essa criatividade no cotidiano, na vida, em questões artísticas, esportes. Diferentes, né? A gente está sempre brincando com a criatividade desde a infância, né? Então, o ser humano, ele é muito criativo e muito curioso, então essa criatividade está sempre tangenciada na nossa vida. Então, é difícil a gente não se achar criativo em pelo menos um momento da nossa vida, né? Eu acho que se perguntar para os nossos espectadores aqui, quando você se sentiu criativo, muitos deles vão ter muitas e muitas histórias para contar. Agora, se eu perguntar para eles, quando vocês foram inovadores, eles vão ter que parar um pouquinho mais para pensar, né? E eu acho que a relação entre criatividade e inovação, ela é sutil, né? E a gente podia se considerar mais inovador, mas a gente não tem o conhecimento necessário para saber o que é inovação na nossa prática e entender que a gente também está sendo inovador em alguns casos. Isso você tocou até, pode. Não, então, nesse viés que você fala que a pessoa pode ser criativa e não sabe ser inovadora, você acha que todo mundo pode ser inovador?
todo mundo pode ser inovador se estiver propondo as premissas da inovação. E as premissas da inovação estão baseadas na criatividade, né? Então, a gente aplica a nossa criatividade para... Quando a gente aplica a nossa criatividade para solucionar um problema real, a gente está entrando no nível da inovação. Então, se a gente fosse comparar os 3 primos, né? A criatividade e a habilidade humana, a gente tem as invenções, que também são um resultado da criatividade, então, que é eu criar coisas, né? Então, eu criei coisas que vão aparecendo na nossa sociedade, só que às vezes a invenção ela vem deslocada de uma função objetiva, né? De uma necessidade. De uma necessidade prática, de um problema. Então, ela é uma invenção e ela vai, assim, a função dela vai sendo descoberta, né? Agora, se a gente olhar para uma necessidade objetiva, para um problema, e a gente se propor a solucionar de forma inovadora, ou seja, algo novo, tem que ser novo, não dá... não, se eu soluciono um problema com algo, com uma resposta que já existe, eu não estou sendo um inovador. E isso, você tocou num ponto interessante, né? Quando você fala inovador, algo novo, que essa é uma grande dúvida que as pessoas têm. Por exemplo, assim, de repente, tem um determinado produto, um serviço, ou algum tipo de atendimento para a comunidade numa determinada região longe. Sim. E aquilo é específico daquela região. E aí, de repente, se uma pessoa olha aquele modelo, adapta essa necessidade para a sua região local, isso também é considerado inovador? Isso também é considerado inovador na relação entre solução e prática, né? A gente entende que a inovação ela precisa passar por ser novidade, por ter muito ajuste com a realidade do problema, ou seja, aquela empatia, né? Eu não posso querer solucionar um problema com uma solução que não afeta o problema, né? Essa correlação direta de efeito sobre o problema é muito importante para que a solução ela realmente seja inovadora. Então, ela tem que ser nova, tem que ser criada, algo tem que ser criado. Né? Ela tem que solucionar o problema que está sendo proposto, mas ela também tem uma premissa muito significativa que é a da colaboração. Por quê? Como nós somos seres que aprendemos, nós estamos aqui na Uninter falando de aprendizado, de como, né, a gente se inspira nos outros, naqueles que vieram antes da gente, para a gente seguir nossos próprios caminhos, e isso é histórico desde que a gente nasce. Então, não dá para dizer que uma inovação ela surge de um único ator. O ator teve muito apoio para ele chegar no momento de aprendizado, de conhecimentos, de experiências, de habilidades que ele usa em função da sua inovação. Então, quem foram os professores? Quem foi a família que deu suporte? Muitas vezes a gente tem o mito do inovador, né? Desse ser mágico quase, que é uma pessoa muito habilidosa, muito especial. Só que a gente esquece que há uma comunidade junto com esse inovador, Sim. né? Ele teve que aprender com alguém as habilidades, conhecimentos, experiências que ele aplica para ele conseguir construir a sua solução. Isso aí, esses dias nós estávamos lendo, eu sou formado em física, né? Então tem um autor de física que é o Thomas Kuhn, e ele fala muito de adquirir conhecimento, porque a ciência da forma normal é aquilo que você falou. O físico vai lá e só estuda o que está acontecendo. Mas às vezes é necessidade de quebrar o paradigma e você ter o conhecimento de uma outra forma para você revolucionar, criar um produto novo. Né? E isso na física acontece muito. Muitas vezes por conta da necessidade, do momento atual que a sociedade está passando, e você precisa resolver um problema. E com a física normal você não resolve. Então você precisa pensar um pouco além e quebrar aquele paradigma para poder dar a solução necessária. É pensar além da caixa, né? Assim, a gente entender que talvez aquela realidade posta na nossa frente, a qual a gente está se propondo solucionar, demanda aspectos que ainda não foram observados. E por observar esses aspectos, a gente coloca elementos na solução desse problema que modificam esse problema na sua estrutura. Eu costumo dizer que a inovação ela é um encadeamento cíclico de versões da mesma coisa. Eu costumo usar muito o caso do telefone. Se a inovação telefone, né? Como o telefone lá com as linhas, com as telefonistas, a versão primeira Inclusive, nós do telefone. estamos aqui com alguém que entende muito tecnicamente sobre o que tema. Legal. Então, talvez você entenda até melhor que eu para explicar. Mas, assim, se a gente se apegasse à primeira versão de telefone que existiria, a gente nunca teria um smartphone.
né? Porque a inquietação com a versão faz a gente propor uma segunda versão, e uma terceira, é o que o Thomas e uma Kuhn propõe, quarta. que a gente leu a Tem que semana quebrar passada. paradigmas. Exatamente. E a inovação está nessa camada, né? Do mudar minimamente uma estrutura. Muitas vezes a gente vincula inovação com tecnologia, que é a aplicação direta da inovação, mas muito da inovação está vinculado com o processo, né? E daí tem vários métodos. Essa ideação, né? Essa proposta inicial. Alguém tecnicamente vai desenvolver enquanto tecnólogo lá, enquanto tecnologia, enquanto engenharia. Exatamente, mas a inovação é o processo anterior de a tecnologia chegar. A tecnologia é a ordenação sistematizada de algo que foi previsto através do processo inovador. Então, o processo inovador convida a solucionar o problema, e depois que a gente chegou na melhor solução, ou numa versão, né, já que a gente está pensando em camadas de versão, numa versão ideal dessa solução, a gente sistematiza ela para aplicação extensiva, exponencial, escalonável e assim por diante, e daí a gente tem a tecnologia, né? Então, a inovação se transforma em tecnologia quando a gente consegue sistematizá-la para ser aplicada, né, com um determinado número de pessoas ou num número relevante de casos em que aquele problema que está sendo solucionado esteja à disposição, né? Então, você começa a replicar essa inovação para vários problemas similares. Eu acho que isso dá esse tom que as pessoas fazem uma correlação direta de inovação com tecnologia. Exatamente. É como se fosse quase um significado. E as tecnologias são reduzidas às tecnologias digitais, né? Então, assim, é o computador, as coisas que tem muito mas a gente tem vários outros níveis de tecnologia, né? Por exemplo, eu falo construção civil. Como é que constroem prédios um em cima do outro e tem vidro no meio e é uma composição de materiais que se encaixam e se colam e dá certo, né? Há muitos anos atrás, quando criaram o rodo, por exemplo, né? O rodo de as pessoas, aquilo foi uma inovação tremenda, e era um rodo de chão. Foi uma revolução, né? A gente demorava horas para secar uma calçada. Eu cheguei a assistir um documentário da época, quando foi criado. Gente, foi uma revolução na sociedade, né? Inclusive, naquela época, por conta do posicionamento das mulheres, foi dito assim que as mulheres estavam querendo fazer o quê? Estavam querendo sair fora, né? Porque quem seria o maior usuário do produto eram as mulheres. Sim. E aí aquilo foi quase como se fosse... Todos os eletrodomésticos passaram por essa curva, né? De entender... tem um filme que fala, mas se eu comprar uma máquina de lavar, por exemplo, o que minha esposa vai fazer? Vai fazer depois, exatamente. Mas essa lógica da inovação e dessas camadinhas, né? Porque a vassoura já existe, mas ela não puxa água do mesmo jeito. Espera secar... Sabe, quais são as camadas de problema que a gente observa e que de forma inquieta, com a nossa criatividade, com a nossa curiosidade, a gente vai tentando alterar. Esse é um movimento de solucionadores, como eu falo, né? Então, de ver uma realidade e modificar. E, no que eu entendo por inovação, para mim, ser solucionador é igual a ser inovador. Só que a gente nunca faz essa correlação direta. Por isso que, às vezes, eu falo, respondendo sua pergunta, Thaís, que a inovação ainda não está para todos. Porque a gente se coloca como solucionadores, a gente, às vezes, sabe aquela velha palavrinha que nos persegue? Ai, nossa, eu resolvi tudo com uma baita de uma gambiarra. Sim. Fazer gambiarras é inovar. Só que essa correlação direta ainda não está posta, né? Parece que a inovação está num nível industrial, parece que a inovação está num nível de consumo, ou seja, chegou uma inovação que eu vou consumir, né? Um iPhone, umas marcas que tem todas por aí. Então, eu fico de uma forma passiva diante dessa lógica. E, metodologicamente, a gente já tem a possibilidade de ensinar inovação. Né? Eu gosto muito do Design Thinking, porque é um dos que mais se popularizou, né? Porque ele começa a metodologizar. Então, assim, eu entendo que fazer inovação é seguir um passo a passo, é seguir algumas premissas, alguns princípios, alguns valores, e isso é totalmente ensinável, né? A gente consegue colocar a inovação no nível do aprendizado. Então, se a pessoa não se sente inovadora, ela pode ser ensinada a ser inovadora seguindo todo esse caminho,
Quer dizer que ela vai chegar em grandes inovações e realmente vai ser uma inovadora? Não, porque sim, a inovação também está no resultado que ela consegue sobre o problema. Mas o método permite ela experimentar essa estrutura da inovação e aproximar isso da sua realidade. Sim. Né? E como isso é importante, né, Álvaro, falando do prêmio, do Top Inovação, que nós estamos aqui falando para todos. Sobre inovação, mas Exato. para falar sobre o prêmio. Né? Exatamente. Por quê? Porque às vezes as pessoas não conseguem se dar conta do tanto de inovação que ela já está aplicando, né? Lá na comunidade onde ela reside, na sua sociedade, na sua empresa, no seu negócio. Né? Normalmente eles associam o que a Dani falou, né? Uma tecnologia de ponta, inventei um combustível de foguete maravilhoso, então é inovação. Mas, de repente, lá numa sociedade bem distante, combustível de foguete lá é necessário ou é um outro produto que eles precisam naquela ponta? Exatamente. E também vem muito do perfil de inovação, porque como a gente está acostumado a consumir os efeitos de uma inovação, então, o grande tema do Steve Jobs e o computador, a gente consome o computador, então o Steve Jobs é o inovador. A gente fica passivo como consumidor. A gente não entende que a inovação, se pega nessa perspectiva da solução, ela vai ser um produto? Sim, um produto, mas ela pode ser um serviço, ela pode ser um processo, ela pode ser uma metodologia, ela pode ser uma técnica, ela pode ser uma ferramenta. Então, a gente desdobra as possibilidades da inovação para ser menos que o produto final ou o serviço final, mas também a caminhada. Sim. Às vezes, eu inovo no método que eu aplico. Né? E aquilo muda forma, né, tudo em tempo gasto, em recurso gasto, em capacidade operacional gasta. Né? Então, às vezes a gente se preocupa com o carro, mas não vê quanto de inovação tem dentro de uma indústria automobilística. Numa lógica, por exemplo, de segurança, né? Quantas camadas de segurança, de componentes, de elementos são completamente inovadores para que depois se gere um produto final, por exemplo, que é o carro. Falando em carros, né? Muita gente critica a Fórmula 1. Eu já parei de assistir há muitos anos também, né? Não sou mais adepto. Sim. Mas é uma fábrica de tecnologia. Porque eles lá dentro estão desenvolvendo, procurando soluções para uma equipe superar a outra. E mais tarde, essas soluções que eles descobriram vai vir para os nossos carros. Né? E essa coisa da inovação, às vezes, ela fica encapsulada, como a gente fala. Por exemplo, como quebrar a barreira da inovação produzida dentro das universidades, dos ambientes acadêmicos, dos centros de pesquisa, para que elas realmente sejam aplicadas no mundo real. Né? Às vezes, a barreira de recurso, às vezes, a barreira de tempo, às vezes, a barreira de público, de conhecimento. Né? Então, tem muita inovação sendo pensada, sendo planejada, sendo organizada dentro de ambientes pensantes, como as universidades, né? E que muitas vezes acabam não chegando lá onde o problema realmente está acontecendo. E isso que nós estamos falando hoje de uma era digital, em que a comunicação é muito mais fácil de disseminar. Você descobriu uma coisa, você consegue passar rapidamente para a Thaís, para mim, para toda a comunidade. Né? Nós não estamos falando de 100 anos atrás, em que eu tinha que mandar uma carta, esperar um mês para ir, um mês para voltar, para ver se aquela inovação ia funcionar, né? E aí também tem uma questão da segurança, assim, né? Hoje, essa coisa da propriedade privada, do patenteado, garantia o registro no INPI, também faz com que os empreendedores ou os inovadores fiquem com medo de colocar muito da sua inovação sem ter todos os resguardos autorais, jurídicos, assim, né? Mas eu também falo E às vezes só rapidinho, mas às vezes, por exemplo, aquilo que a pessoa aplicou hoje como uma inovação, o tempo é muito rápido, ele passa muito rápido. Então, essa demora do registro, você perde o deadline ali da aplicação. Aí Exatamente. Ele já não é mais inovador. Quando você consegue registrar e colocar todos os meios legais para aquela inovação, ela ainda é uma versão inovadora, mas provavelmente ultrapassada, né? Porque nessa lógica de versões recorrentes de uma mesma inovação, você não pode se apegar a essa última solução como a final. Até porque, como nós falamos, a inovação está em função do problema, né? Então, tem até um livro que fala disso, né? Se apaixonar pelo problema e não pela solução, porque quando você se apaixona pela solução, você acha que a solução é perfeita e está na sua última versão, você mata a inovação ali, porque você para de olhar para a realidade do problema e identificar que esse problema pode estar se alterando na prática, né? Porque existem... os problemas, eles são geralmente complexos, principalmente problemas sociais e ambientais. Eu trabalho, né, muito com a área de impacto
impacto, então é muito dinâmico. As questões sociais que a gente tinha antes da pandemia são outras depois da pandemia. Sim. As questões ambientais que a gente tinha antes de uma enchente são outras depois de uma enchente, depois de uma seca. Então, assim, a sazonalidade dos efeitos sociais e ambientais é muito dinâmica. Então, se eu digo que eu tenho uma solução efetiva para determinado momento de um problema social ou de um problema ambiental, eu estou lidando com uma versão, né? Porque daqui a pouco pode ser que aquele problema tenha se alterado porque condições dinâmicas do próprio ecossistema, da própria realidade, já alteraram. São E eu preciso mutáveis, né? Eu preciso ajustar a minha inovação àquela nova realidade, senão ela fica ociosa. Sim, e isso tem a ver também com esse perfil, né, Dani, de quem vai desse papel ali que está como inovador. E fala um pouquinho para a gente sobre esse desenvolver de um perfil, porque você falou para nós assim que a inovação ela está para todos, mas nesse momento atual, né, as pessoas não sabem que podem ser. Você também mencionou que a gente pode ensinar a ser inovador. Né, a inovação. Você até trouxe resultados também, né, desse processo de como ensinar e também resultados da aplicação dessa inovação. Mas e esse perfil? De repente, alguém que já inovou em algum ponto da vida e, como você disse, ela se apaixonou pela inovação. Sim. E não pelo problema. E está ali estagnada. E, às vezes, aquela inovação já passou do tempo de ser novamente inovado, né? Já... A grande resposta, eu acho que, assim, os inovadores são os inquietos. Então, assim, eles nunca acham que eles estão perfeitos, né? E essa inquietude é desgastante, como cotidiano para o inovador, com certeza, mas é essa inquietude que faz ele estar sempre buscando algo mais, que daí tem três, o design thinking, né, que daí eu acabo estudando a inovação, mas estudando muito metodologicamente o design thinking como uma ferramenta aplicável em projetos, principalmente projetos de impacto, para que seja uma ferramenta ensinável, né? Então, assim, se eu falar de inovação de forma muito abstrata, as pessoas não entendem o passo a passo para executar isso. Então, eu me utilizo do design thinking. Existem várias outras metodologias, né, que ensinam sobre inovação e que tem método, tem estrutura, mas eu gosto do design thinking porque eu acho que ele está popularizado, tem muito material disponível, você consegue dar um Google e ter muita informação coerente sobre como aplicar esses processos. E o design thinking, ele tem 3 grandes valores, e eu falo, se você se apegar aos valores, você quase mata o método, assim, porque no sentido de, ele tem um monte de complexidades de encadeamento de ações, mas se você fizer esses 3 valores acontecer, você chega num resultado muito similar, né? Que é o valor da empatia. Então, assim, eu olhar para o problema e saber que eu estou solucionando. Tem o valor da colaboração, eu saber que não adianta eu achar que eu faço sozinho, porque sempre vai ter alguém, eu vou ter sempre um limite cognitivo, de experiência, de habilidade, que se eu me limitar ao meu próprio limite, eu paro a minha inovação ali. Então, aonde que eu tenho que buscar outras pessoas que tenham outras habilidades, outras experiências e outros conhecimentos para superar esses limites individuais que eu tenho? Então, eu consigo exponencializar a capacidade de alcance da minha inovação. E a outra é a experimentação. É uma premissa do inovador saber que o que ele está testando pode dar errado e que a inovação pode ficar ociosa pelo contexto. Então, experimentar é básico, né? Se ele é quase como se aquilo que ele já validou na próxima aplicação está sendo reexperimentado. Né? Então, ele tem que estar sempre aberto na perspectiva de que em um desses experimentos dê errado. E ele tenha que reanalisar por que deu errado e fazer uma nova versão dessa inovação, ajustando o que já mudou de contexto para ele ajustar. Então, essa inquietação é básica para que a inovação esteja sempre viva dentro do processo de tomada de decisão que essa pessoa está conduzindo enquanto inovador. E daí tem um elemento muito, na verdade um conceito, né, que eu gosto muito, o Donald Norman, ele é um autor, né, ele trabalha muito com UX design, o design de construção de experiências do usuário, e ele, pensando nessa experiência do usuário, ele trabalha com um conceito muito bacana que ele diz assim, sobre design thinking, né? Design thinking é sobre entender bem um problema, divergir no maior número de possibilidades de solução sobre esse problema e depois convergir no propósito de entregar algo viável e importante para o outro. Então, já tem até critérios, né? Se eu estou entregando uma solução que não é viável, nem para mim que estou executando, e nem para quem está recebendo,
talvez ela não esteja ajustada. Sim. Se eu estou entregando uma solução que não é importante, ou seja, que realmente entregue valor diante de quem sofre aquele problema, eu também não estou entregando uma inovação ajustada. Então, é de certa forma simples, né? Se eu sei que tem um problema, eu entendo qual é a realidade desse problema. Eu vou tentar descobrir quais são as possibilidades de solução que eu tenho ao redor. E depois eu vou, não, beleza, agora eu tenho muitas soluções, como que eu priorizo? Eu vou escolher as que são mais viáveis e, ao mesmo tempo, mais importantes para quem vai receber a solução direta. Eu acho isso genial, porque se a gente seguir essa premissa, a gente realmente vai estar construindo coisas ajustadas com as necessidades do problema, sabe? E é um caminho de inovação simplificado que pode ser aplicado por qualquer pessoa inquieta, que tem essa vontade de solucionar. Sim. Agora há pouco você falou que a pessoa também ela tem que entender, quando ela está fazendo uma pesquisa, e quando chega numa solução que, na verdade, não é a solução que ela queria. Daí eu lembrei do inventor da penicilina, do Alexander Fleming. Porque com ele aconteceu isso. Ele estava fazendo uma pesquisa lá com cultura de bactérias e fungos, a cultura estragou, ele podia simplesmente ter pego aquilo e jogado fora. Sim. Ele falou, não, mas por que isso aqui estragou? E aí ele foi ver, opa, isso aqui dá para criar um antibiótico e criou a penicilina. Então a pessoa tem que estar atenta no que ela está pesquisando, que é a que nós chamamos agora há pouco de ciência normal. Mas ela também tem que ter aquele ladinho para pessoa, opa, deu errado, mas por que deu errado? Então vamos pesquisar aquilo. O que é esse erro aqui Isso. gerou? Porque de repente aquele erro é uma inovação. É uma inovação. O experimentar não é descartar o fracasso, é entender os fracassos como processo de aprendizado que vão te levar a uma versão melhor, né? Porque aquilo, às vezes, você chega numa versão melhor por ter errado mais vezes do que por ter acertado de cara. Porque quando você acerta, talvez você tenha acertado no mínimo, né? Mas teriam outras camadas que você nem chegou a observar, porque você não chegou a errar. E quando você erra, você tira experiências de como a realidade está lidando com aquela sua inovação e você faz os ajustes, né? Ajustar é uma outra premissa básica do processo inovador. Né? Eu tenho que estar sempre descobrindo o que dá para fazer um pouquinho melhor. E isso a indústria já sabe. Então, assim, a gente tem a indústria no sentido de comércio, né? Assim, por que todo ano a gente tem uma versão de carro nova, uma versão de celular nova, uma versão de, sei lá, nesses aparatos tecnológicos novos? Porque essa é a inquietação deles. E é uma inquietação não focada na inovação, é focada no consumo, né? Então, assim, se eu crio algo novo para uma segunda versão, eu deixo todas as anteriores obsoletas. E cria a necessidade da pessoa, eu tenho que ter aquela nova. Sim. Exatamente. Então, é isso. Por que os computadores vão ficando... daqui a pouco você tem que colocar um SSD ou uma outra placa-mãe? Porque tudo que foi produzido em um determinado foi produzido para ficar obsoleto numa lógica de consumo, né? A inovação, ela segue essa mesma lógica, mas não deveria ser em função do consumo. Deveria ser em função dos ajustes necessários para se superar um problema, né? Então, eu acho que é uma divisão, né? Hoje a gente tem uma inovação e daí grande parte dessas grandes indústrias com foco em consumo são completamente inovadoras. O objetivo delas não é solucionar um problema, é criar novas versões de consumo, né? Eu puxo para a base da solução do problema mesmo. Então, assim, vamos ser solucionadores com base... ainda mais que eu trabalho com impacto social e ambiental, né? Então, eu quero mitigar problemas, porque a gente já tem muitos. Então, quando a gente vai olhando para essas versões, não é em função do consumo, mas sim em função de... Tem alguma experiência desse problema que eu ainda não superei? Tem uma ferramenta muito interessante, e super simples, que chama árvore de problemas. Ela entende que você tem um problema central, que é o tronco da árvore, que você tem as causas desse problema, que são as raízes, né, do problema, ou seja, algo acontece para que esse problema surja, e depois tem as consequências. Então, por que esse problema surgiu, eu tenho as consequências. E a gente pode trabalhar em todos os níveis da árvore. Então, eu posso buscar soluções que vão atuar numa causa da árvore, eu posso buscar soluções que vão atuar no tronco da árvore, no problema central, ou eu posso buscar soluções que estão mitigando as consequências ou lidando com as consequências diretas de um determinado problema. E é muito complexo quando você desenha essa árvore entender o quanto é difícil atuar em todas as camadas. E você sabe que em algum momento você vai deixar uma causa para trás que você não tem ou capacidade operacional, ou viabilidade, ou
Você tem limitantes que não te permitem influir naquela causa ou naquela consequência naquele momento. Então, se você é um inovador inquieto, você olha para a árvore de problemas, por exemplo, com uma vontade de superá-la integralmente. Então, você sempre vai estar tentando dizer, não posso deixar de lado aquela causa do problema que eu negligenciei, não posso deixar de lado aquela consequência do problema que eu não estou conseguindo atender agora. E isso também é importante ter claro para não ser um limitador também. Exato. Porque assim como ele é uma oportunidade para você alcançar outros pontos de inovação, né? Ou diante dessa árvore, da mesma forma ele pode ser um limitador. Se eu não consigo fazer tudo, então eu não faço nada. Não, a ideia da árvore é justamente que você entenda a sua capacidade e foque justamente naquilo que você tem mais potencial de superar, né? Às vezes eu tenho uma árvore gigante, com muitas consequências, com um problema central grande e muitas causas. Mas se eu tenho capacidade de influenciar sobre uma das causas que já dá efeito no problema e depois mitiga consequências, é nisso que eu tenho que trabalhar, né? Com a capacidade que eu tenho, com as habilidades, conhecimentos, experiências que eu tenho para aquele momento. E daí tem uma outra coisa da árvore que eu acho também super bacana, é entender que uma das premissas do design thinking, da inovação, é a colaboração. Então, se eu entendo que eu não consigo superar sozinha toda a árvore, quais são os parceiros estratégicos, quais são os outros atores da sociedade, quais são, até eu uso assim, parcerias público-privadas, o que eu vou movimentar para entender que sim, eu vou, com a minha solução, atuar em determinada estrutura daquele problema, mas que eu não dou conta sozinha. Então, eu preciso achar atores e mobilizar um ecossistema todo que vai influenciar sobre as outras camadas que esse problema está demonstrando. Sim. Até porque a gente pode gerar uma solução e essa solução gerar outros problemas. Isso também. Que é muito comum. Que é muito comum. Eu não vou citar exemplos aqui, né? Porque não vem ao caso. Mas eu posso criar uma solução que não vai gerar poluentes, mas eu vou gerar um outro poluente em outro local. E aí eu preciso de alguém para solucionar aquele problema. Então, é meio que uma bola de neve, né? É uma bola de neve. E você não pode ficar pensando assim, não vou fazer porque vai gerar um outro problema. Não. Vamos fazer essa parte aqui e deixa a outra pessoa pensar no outro problema. Eu cuido dessa raiz, a outra pessoa cuida da outra raiz. Quando a gente... e é muito difícil prever todos os efeitos, né? Então... Foge do nosso controle, né? Foge do controle, exatamente. Então, às vezes a gente está olhando para uma realidade de um problema e a gente coloca uma solução e a gente aparentemente mitigou aquele problema. Mas outras camadas de problema aparecem, né? E muitas vezes, numa lógica de impacto, a gente trabalha com a Social Good Brasil trabalha com 4 grandes focos de impacto, né? A gente trabalha aqui. Você pode atuar numa lógica de acesso. Então, às vezes eu tenho a solução, mas ela não é acessível a todo mundo. Então, uma lógica de trabalhar com impacto é dar acesso. Né? Outra é a autonomia. Às vezes, eu tenho acesso a determinadas coisas, mas as pessoas não têm capacidade, habilidade, conhecimento para lidar com aquilo. Elas não têm autonomia para fazer aquilo sozinhos. Então, existem outros atores que precisam entrar para dar esse suporte de autonomia. Também é uma dimensão de impacto. A terceira é de transparência. Acesso à informação básica, porque isso também é um gargalo gigante. Às vezes a pessoa ela tem acesso às coisas. Por exemplo, tem um caso muito forte dos direitos básicos no Brasil, como o SUS. Muitas pessoas teriam acesso ao SUS gratuito com toda a estrutura, mas elas não acessam porque elas não têm transparência suficiente para entender como... Ela pode. O que ela precisa ter, sabe? Que documento levar, onde bater primeiro, qual porta ela vai, e ela acaba ficando isolada. Não é pela falta de acesso, não é pela falta de autonomia para realizar, é pela falta de transparência de quais são os meios que eu tenho que movimentar para acessar determinado direito, né? E a última, são 4, acesso, vou repetir só para fortalecer, né? É acesso, autonomia, transparência e o último é escala. Porque às vezes um determinado benefício, uma determinada inovação está limitada a um grupo pequeno de uma determinada sociedade, a um grupo privilegiado, né? Então, como que eu expando isso para um maior número de pessoas daquele recorte de necessidade vinculado a determinado problema. Sim. Gostei de fazer programa com a Daniela. Fala bastante, nós precisamos falar pouco, né? Não, e é um conteúdo muito interessante e muito fundamentado. Eu acho que isso é interessante, numa linguagem muito acessível. Então, para quem está nos ouvindo, para quem não tem conhecimento técnico aprofundado, para a pessoa entender é muito fácil. Inclusive, isso
vai entrar numa pergunta que eu vou te fazer, né? Aqui, você até mencionou, né? A inovação está mais perto de nós do que a gente imagina. Ela está inserida no nosso cotidiano. O que você diria para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Como que elas podem identificar se elas estão inovando ou não? É sempre pela... A gente sabe quando a gente faz algo que nos orgulha. Sabe, assim, aquela sensação de deu certo. O primeiro gatilho para saber se você está inovando é quando você chegou no momento ahá, como eu falo, em que você descobriu que algo que você está empreendendo deu certo. Daí você vai se perguntar, tá, mas deu certo porque eu copiei tudo, apliquei tudo que outra pessoa já estava executando, ou deu certo porque eu me inspirei em algumas coisas, mas eu tive que movimentar peças, eu tive que mudar coisas, eu tive que pensar, eu tive que descobrir uma coisa diferente. Então, esse que a gente sente é a descoberta da inovação. Então, pare para pensar se é novo, se está realmente levando efeito empático sobre o problema, quais foram as colaborações que eu consegui agregar para que essa solução acontecesse e se está em teste, né? Se está sendo experimentado, sabendo que pode dar errado. Mas esse momento é muito, assim, espontâneo. As pessoas sentem que esse orgulho, sabe, de ter criado algo novo, de ter experimentado algo novo. E às vezes é bem simples, né? É uma viabilidade financeira, vou contar um caos bem rapidinho. Aconteceu ali por volta de 1993, mais ou menos. Já que você falou, né, de telecomunicações, eu trabalhava na Telepar na época, centrais eletromecânicas, e tinha alguns circuitos que eram eletrônicos. Então, tinha a plaquinha de circuito impresso e tinha um componente lá em específico que ele sempre queimava. Então, toda hora alguém está lá trocando aquele componente, trocava, e com isso a placa ia danificando. Aí você ia comprar uma placa nova daquela, era caríssimo. Aí um dia eu cheguei e falei para o chefe, vamos trocar esse componente aqui por esse outro componente. Ele, mas qual que é a diferença? Esse aqui aguenta o dobro de corrente elétrica que esse transistor aqui do que o anterior. Então pode fazer a experiência. Fiz, nunca mais deu problema. Então você vê, a gente está... Quanto de dinheiro que a empresa estava perdendo com aquilo, Imagina. Tempo de manutenção, toda hora a gente trocando. Usuários lá reclamando porque o seu plantão serviço de final de semana que chamava porque parava o sistema. Né? Imagine. Então, uma solução simples, mas que com rendimento financeiro muito grande. Agora, assim, você fala solução simples com um recorte de habilidades, conhecimentos e experiências pré-existentes que permitiram você falar, cara, mas assim, eu estou vendo o problema aqui e você mesmo tinha capacidade de solucionar, né? Então, muitas vezes a gente entende também essa tecnicidade da solução, né? Tem que ser uma solução muito técnica. Mas, gente, às vezes é aquilo que você sabe que está já à sua disposição que você consegue aplicar. Exatamente. E esse é o legal da descoberta da inovação. Então, vamos aproveitar esse gancho, já estamos faltando poucos minutos para encerrar nosso programa, fazer a propaganda do Top Inovação, já que a Dani nos explicou totalmente, né, o que é inovação de forma clara, bem explicada para quem, como a Thaís falou, os leigos, para que venham se inscrever no nosso programa. Com certeza. Professor Álvaro, como da comissão, faça o convite para o nosso público. Então, tá bom. Conte para eles quais são as nossas próximas datas aí. Então, agora o Prêmio Top Inovação desse ano, as inscrições já estão abertas, vão até o dia 4 de julho, e nós segmentamos em setores diferentes para a inscrição. Então, esse ano você pode se inscrever como empresa, como indústria, pessoa física, pessoa jurídica ou terceiro setor. Então, vocês vão concorrer entre essas categorias, para ficar uma concorrência mais justa, mais leal. A Dani, pessoa física, eu, pessoa física, mais ou menos os mesmos recursos, concorremos entre nós. Né? Porque nós tivemos muitas pontuações que era injusto, às vezes uma indústria que tem muito dinheiro concorrer com uma pessoa física que ela tinha um aporte muito maior de verba. Então, vocês podem acessar nosso site lá, uninter.com/topinovação. Tem o regulamento, tem as inscrições lá dentro. Então, entrem lá, vocês que têm uma solução inovadora na sua sociedade, na sua comunidade. Faça a sua inscrição, é bem tranquilo, bem simples, dá alguns dados, escolhe a categoria em que vocês se enquadram e, feita a inscrição, vocês vão receber um link para responder um questionário sobre a sua inovação, sobre a sua ação, né? De forma bem tranquila, bem transparente. Exato.
E tem mais informações, né? Para quem for se inscrever, com certeza muitos vão se inscrever, porque como a gente ouviu hoje, a inovação está presente no nosso cotidiano, muito mais do que a gente imagina, né? Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente está inovando e a gente está possibilitando melhorias nas nossas vidas, na vida das nossas comunidades, das pessoas que estão à nossa volta, da empresa onde nós atuamos. Então, com certeza, nós vamos ter muitas inscrições. E no site, vocês terão todas as informações de forma bem completa, né? O que está estabelecido, quais são os objetivos requeridos para cada uma dessas categorias. Quais serão as próximas datas do prêmio, que tem várias datas, o cronograma vai até novembro desse ano, e nós contamos com a participação de vocês. E aqui, para encerrar o nosso programa, Dani, conta assim para quem está nos ouvindo, quem tem interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre inovação, ou, por exemplo, se aproximar de espaços que abordem esses temas, o que você dá de dica? Se você até quiser falar diretamente para eles, fique à vontade. Nós temos, gente, muitos ambientes promotores da inovação, como a gente fala. Nós estamos aqui no ambiente de Curitiba, inclusive existe uma rede vinculada ao Vale do Pinhão, né? Mas assim, procurem nas suas cidades. Existem universidades promovendo programas de extensão, ou programas de incubação, aceleração, que são focadas em impulsionar as inovações que estão sendo empreendidas na nossa sociedade. Então, primeiro, validem, né, essa experiência que vocês estão tendo na realidade do problema que vocês estão vivendo, e passar por um prêmio como Top Inovação pode ser uma chancela, porque vocês vão ter banca, vocês vão ter pitch, vocês vão ter que demonstrar todas as camadas dessa inovação para outras pessoas, e vocês podem sair muito surpresos no final dizendo, uau, tem mais camadas de inovação do que eu conseguia perceber. Então, tem esses ambientes de inovação como aceleradoras, incubadoras, programas de apoio à inovação, né, que estão à disposição, principalmente, e muitos deles relacionados às universidades, né? E também procure na internet. Eu acho assim, a gente tem cursos livres, cursos abertos, e-books, são várias e várias referências que vão permitindo com que a gente vá se aproximando desse tema, tornando ele mais próximo do nosso cotidiano, da nossa vida. Dani, muito obrigada. Foi realmente uma contribuição riquíssima relacionada ao tema, relacionada ao prêmio. Professor Álvaro, mais uma vez, obrigada pela parceria. E a vocês que estão nos acompanhando, nosso agradecimento pela sua participação e até a próxima.